Já pararam para pensar como é que o governo compra, bom, tudo? De uma simples caneta a milhares de computadores? A resposta, na maioria das vezes, é uma só: pregão eletrônico. É um baita leilão online que movimenta bilhões de reais. E a gente vai entender direitinho como esse processo funciona agora com as regras da nova Lei de Licitações, a Lei 14.133. E para ter uma ideia do tamanho da coisa, olha só esse número: 81%. Em 2024, mais de 81% de toda a grana gasta em contratos públicos no Brasil passou por esse sistema. É um volume absurdo, né? Isso mostra que o pregão eletrônico não é só uma ferramenta, é a principal ferramenta de compras do governo hoje. Tá, mas o que é que o governo compra com isso, afinal? A resposta está nesse conceito aqui: bens e serviços comuns. Pensa assim, são coisas que não têm muito segredo, sabe? Material de escritório, computadores com configuração padrão, serviço de limpeza, itens que dá para descrever e comparar a qualidade de um jeito bem objetivo. Por isso, a briga toda se concentra no que mais interessa para todo mundo: o menor preço. Beleza, para a gente entender esse processo do início ao fim, vamos seguir essa jornada aqui. Primeiro, a gente vê os princípios por trás desse leilão moderno. Depois, mergulhamos na fase de projeto, que é o planejamento. Em seguida, a competição pública, a hora do vamos ver. Aí vem a parte de fechar o acordo e, para terminar, a gente vai conhecer a equipe que faz tudo isso acontecer. Então vamos lá. O leilão moderno do governo, quais são os princípios desse processo? Porque, olha, o pregão eletrônico não é só entrar num site e comprar, não. Ele é todo guiado por princípios bem rígidos, justamente para garantir que o dinheiro público seja bem usado. E a base de tudo está aqui. São esses os princípios que fazem o sistema gerar. A transparência, isso significa que qualquer um pode fiscalizar. Eficiência e celeridade, para fazer as coisas andarem rápido. E a chave de tudo: competitividade e economicidade, ou seja, criar um ambiente que force os preços para baixo. E claro, tudo com um julgamento objetivo, baseado em regras claras, sem espaço para jeitinho ou favoritismo. Certo, vamos para a primeira fase, a fase preparatória. É o projeto. E essa é talvez a fase mais importante de todas, mesmo acontecendo nos bastidores. É como a planta de um prédio, sabe? Se a planta tiver um erro, não adianta, a construção inteira vai ter problema. E esse planejamento segue uma lógica, uma sequência de 5 passos. Começa com um diagnóstico, para entender o que precisa ser resolvido. Depois, uma análise de riscos, um plano B. Aí vem o termo de referência, que é a Bíblia da compra, com todos os detalhes. O passo 4 é uma pesquisa de preços no mercado, para não pagar caro demais. E, por fim, se escreve a minuta do edital, o livro de regras do jogo. O ponto de partida é o estudo técnico preliminar, o famoso ETP. Pense nele como diagnóstico de um médico. É o documento que vai responder qual é o problema que a gente precisa resolver. E, mais importante, de todas as soluções que existem no mercado, por que essa aqui é a melhor para o interesse público. Ele justifica tudo. Depois desse diagnóstico, vem o termo de referência, o TR. E ele é literalmente a Bíblia do contrato. Tudo, absolutamente tudo, tem que estar ali. As especificações técnicas do produto, os prazos de entrega, as condições, cada detalhe. A regra é simples: se não está escrito no TR, não faz parte do combinado. E antes de abrir a competição para o mercado, tem uma última checagem obrigatória, o parecer jurídico. É a hora que a assessoria jurídica pega todo o processo e passa um pente fino para garantir que as regras do jogo estão 100% dentro da lei. É uma trava de segurança, né? Essencial para evitar que o processo seja anulado lá na frente. Bom, com o planejamento interno todo amarradinho e com o ok do jurídico, o processo finalmente vai para a rua. Agora a coisa fica pública. É a fase externa, onde a competição de verdade começa. Mas aí vem a pergunta, né? Como é que essa disputa funciona na prática? O jeito mais fácil de entender é esse aqui. É um leilão reverso. Num leilão normal, os preços sobem. Aqui é o contrário, eles só descem. As empresas vão dando lances cada vez mais baixos, competindo para ver quem oferece o melhor preço. E essa disputa pode acontecer de 2 jeitos principais. O primeiro é o modo aberto. É um leilão ao vivo, todo mundo vendo os preços de forma anônima e dando lances mais baixos em tempo real. O outro é o aberto e fechado. Ele tem essa fase aberta e depois uma rodada final secreta, onde cada um dá o seu melhor e último lance. O objetivo dos dois é o mesmo no fim das contas: apertar a competição para conseguir o menor preço possível. Mas, olha, um ponto importante: só ter o menor preço não garante a vitória, não. Depois que a fase de lances acaba, começa uma checagem dupla.
Primeiro, esse preço é realista? Ele se sustenta? E segundo, a empresa que ofereceu tem condições de entregar? Essa verificação de documentos e da capacidade da empresa é a chamada habilitação. Só depois desses 2 cheques é que se declara um vencedor. Ok, temos um vencedor e a qualificação dele foi checada. O processo entra agora na sua reta final. São os últimos passos mais administrativos para oficializar tudo e transformar aquela proposta vencedora num contrato de verdade. Esse fechamento acontece em 4 etapas. Primeiro, a adjudicação, que é basicamente declarar oficialmente quem ganhou. Depois vem a homologação, que é a aprovação final, o carimbo da autoridade máxima do órgão. Aí sim vem a contratação, a assinatura do contrato e, por último, e super importante, a gestão do contrato, que é acompanhar e fiscalizar para ter certeza de que o que foi combinado está sendo entregue. Pode parecer só papelada, mas não é. O ponto central é que esses passos todos não são só burocracia. Eles são um mecanismo de segurança que garante que o processo inteiro foi justo, competitivo e, no final das contas, que o dinheiro do contribuinte foi gasto do jeito mais inteligente possível. É claro que um processo desses, tão cheio de detalhes, não acontece por mágica. Precisa de uma equipe de profissionais por trás, com cada um tendo um papel bem definido para garantir que tudo corra bem e dentro da lei. A figura central dessa equipe é o agente de contratação. No pregão, ele é o pregoeiro. Pense nele como o maestro da orquestra. É ele quem conduz a sessão de lances, analisa as propostas, confere os documentos, é ele quem garante que todo mundo siga as regras do jogo. Aí temos a área técnica. Aqui estão os especialistas no assunto. Se o governo vai comprar computadores, são os profissionais de TI. Se for para uma obra, são os engenheiros. É essa galera que tem o conhecimento para escrever o termo de referência e garantir que a descrição do que está sendo comprado seja perfeita, sem margem para erro. E, fechando o trio, a assessoria jurídica. Eles são os guardiões legais do processo. O trabalho deles é blindar a licitação contra qualquer erro ou ilegalidade. Eles que garantem que cada documento, cada decisão esteja totalmente de acordo com a lei. Então, para a gente amarrar tudo, quais são os pontos-chave? Primeiro, é um processo super estruturado com fases bem claras. Segundo, ele é desenhado para maximizar a transparência e o acesso de todo mundo. Terceiro, ele força uma competição intensa, o que economiza dinheiro público. Quarto, ele precisa de uma equipe profissional e de várias áreas para funcionar. E o resultado de tudo isso é muito mais eficiência nas compras do governo. E tudo isso leva a uma reflexão final, né? Se um modelo focado em transparência e eficiência como esse funciona tão bem para o gasto público, será que ele não poderia ser adotado em todo lugar? Fica aí a pergunta para a gente pensar.